Olá, eu sou Cláudia Zupini Dalcorso, diretora e sócia fundadora da Elos Educacional. E nessa temporada do Momento Elos, nós vamos falar sobre machismo estrutural. A nossa convidada dessa temporada é Silmara Colchão. Ela é feminista, professora universitária e ex-secretária de Políticas para as Mulheres de Santo André. E nós vamos dar continuidade sobre o assunto. Bem, Silmara, aqui na Elos nós somos uma equipe de mulheres, né? Praticamente 99,9% de mulheres, e na sua totalidade. E eu sempre digo a elas de como é fácil a gente ver esse machismo fora de nós, né? A gente vê nas grandes mídias, nas grandes reportagens, quando acontece um caso ou outro, como, por exemplo, o caso aí do Campari, que está na moda, né? Ou quando a gente vê um caso de um vizinho, um caso da família, alguma coisa assim. Mas é muito difícil a gente enxergar esse machismo que está dentro de nós. Né? E como nós somos muitas mulheres, e em educação também, né? Dentro das escolas, são muitas mulheres. É muito difícil a gente fazer esse autoconhecimento, ver esse machismo cotidiano das nossas ações quanto mulheres. Quando a gente fala da roupa de uma colega, olha como aquela fulana está vestida, ou quando a gente fala, você viu fulana que largou o marido? Olha como ela está vivendo agora. Ou você viu a outra que resolveu não ter filho? Nossa, ela não quer ter filho. Ou ela não quer casar. Né? Ou fica julgando a vida. Ou então, quando ela cria os filhos para... Não, o menino faz isso, a menina faz aquilo. Então, ela mesma vai criando o filho, né? Os meninos e as meninas dentro de casa. Ou pior ainda, como educadora, né? Essa professora educadora que não deixa o menino brincar com o brinquedo de menina e a menina não brincar com o brinquedo de menina, né? Na hora do parque ou na hora das brincadeiras do pátio, diz, menina não joga futebol, menino não faz isso. Então, como que é difícil a gente enxergar isso em nós? É bem mais fácil fazer essa discussão em alguém, no outro. E eu sempre digo isso para que a gente não faz mudança. Não adianta eu ficar fazendo discursos, nós educadoras, fazer aqueles lindos discursos, olhando para fora. Enquanto eu não mudar isso dentro de mim, enquanto eu não me ver essa machista. Porque isso é estruturante. Como a gente falou no episódio anterior, esse machismo, quanto estruturante, ele está na nossa cultura. Ele é invisível. Então, existe dentro de mim isso também. Porque isso é cultural, isso é rotina. Então, enquanto eu não me enxergar assim, como que eu vou conseguir provocar a mudança que a gente deseja? Né? Aliás, eu desejo essa mudança? É uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui que nos assiste. Né? O que você pode contribuir com essa fala? A mudança ela é sempre desafiadora, né? Na verdade, assim, a gente tem um pouco de receio, né, diante das mudanças, né? A gente reflete, avalia, né? E gera uma ansiedade. E essa é um desafio muito grande pra gente. Porque, assim, mas uma coisa que eu quero, assim, deixar muito claro. Nós não somos machistas. Nós reproduzimos o machismo. O verdadeiro machista é o homem que tem consciência que a manutenção dessa estrutura patriarcal lhes confere poder, dominação e privilégio. Esse é o verdadeiro machista. Nós reproduzimos práticas machistas. Porque, como você bem disse, nós fazemos parte dessa estrutura. Nós somos parte dessa estrutura. E é muito difícil e desafiante para uma mulher reconhecer isso, porque a gente está falando de um processo que vai gerar insegurança, né? De mudança. Por que homens machistas têm muitas mulheres aliadas a esse machismo?
e nos atacam. Nós sofremos ataques das mulheres, nós feministas. Elas nos atacam, por quê? Por mais desigual que seja esse lugar, para elas ainda confere segurança. Certo? Então, a Simone de Beauvoir já dizia, né? Dói saber o que nós sabemos. Dói muito. Né? Porque aí você passa a perceber em todos os cantos mesmo. Ah, mas você vê machismo em tudo. Sim, porque tem machismo em tudo. Né? E é exatamente isso que exige que nós estudemos, que nós debatemos, que nós continuemos nesse caminho da reflexão para ajudar também os homens. Não é uma discussão onde eu discuto culpa, senão a gente traz o homem culpado, não, é um sistema, a mulher culpada, mais uma culpa nas nossas costas, né? Hoje a educação está assim, porque as mulheres estão trabalhando fora, não estão mais em casa cuidando da educação dos filhos, então está tudo assim, culpa nossa. Porque os homens estão desempregados, porque agora os filhos, as drogas, a relação com as drogas ilícitas, não sei o quê, as mulheres saíram de casa, a família está assim, ó, tá assim, culpa nossa. E aí a gente vai trazer mais uma culpa da reprodução do machismo, né? A gente reproduz. Mas, aí eu lembro também de outra frase, do Paulo Freire, do opressor e do oprimido, né? A gente está aqui. A gente tem que desorganizar, né, esse sistema de poder e opressão. E sair daqui, sair deste lugar. Né? Juntando, participando de coletivos. A participação de coletivos é muito importante para sustentar essas mudanças que nos geram muita ansiedade. E nós vamos continuar sendo atacadas, porque esse processo ainda está distante de se tornar realidade, onde as mulheres vão percebendo que nem antigamente a expressão vai caindo a ficha devagar, caindo a ficha, né? Vai caindo a ficha e vai entendendo, né, que isso nos, essa naturalização da desigualdade nos subestima, né? Subestima ela e a nós também. Estamos na luta. O que explicaria o feminicídio cotidiano, a violência sexual, os estupros que a gente tem, né? A cada 4 horas uma mulher é estuprada no país. O que explica diferente disso que a gente está discutindo? Né? Então vamos falar de saúde da mulher, saúde dos homens, né? Então não é uma discussão onde a gente está buscando culpados, a gente está analisando sociologicamente, historicamente, um sistema. E é isso que a gente precisa fazer, parar e pensar na importância disso para prevenir vida de mulheres, de meninas e a nossa própria vida. E trazer os homens com a gente nessa compreensão é muito importante que os homens, que os meninos, que os jovens participem dessa discussão de gênero, raça, classe, para que a gente consiga em bloco, né, fazer parte, né, dessa história de desconstrução, como muitas mulheres já fizeram no passado. Então essa movimentação depende muito da gente, sair desse lugar, se movimentar, refletir e sair desse lugar, mudar, mesmo com essa ansiedade, essa mudança e essa insegurança que nos é gerado. Né? Porque é muito confortável, né? A gente num lugar onde os aliados machistas, né? É muito confortável, é muito cômodo, né? Ficar nesse lugar. Mas quando a gente adquire a consciência, a gente quer sair mesmo, até porque a gente percebe que a gente pode. A gente não é ensinada a autonomia, né? A gente é ensinada a dependência. Então, principalmente a igreja católica, quando o casamento que você assiste, que o pai entra com a noiva na igreja, né? Ele passa, nesse ritual, ele passa a filha para um outro homem. Veja o objeto feminino e a posse masculina.
né? Do pai passa você para o seu futuro marido. E aí você entende que você não é capaz de viver sozinho. É óbvio que nós somos seres sociais, mas quando você se vê diante de uma separação, você fica extremamente assustada, fragilizada. Aí depois você percebe que você é capaz, né, de comandar a sua vida. É disso que eu estou falando. Do comando da nossa própria vida. E nós somos capazes de comandar a nossa vida, de comandar uma empresa, de comandar, né, uma sala de aula, de comandar um hospital, de comandar uma nação. Até porque os homens, eles nos devem desculpas também, os homens que estiveram no poder. Porque no mundo, a gestão masculina de fazer política está fracassada. Onde a gente vê renda concentrada no mesmo lugar onde pessoas estão passando fome. Então, tem algo errado no comando dos homens aí. Desse sistema patriarcal, vamos dizer. Você está dizendo para nós que o nosso caminho é, primeiro, essa tomada de consciência, que ela é difícil, porque nos tira de um lugar que, de certa forma, está confortável. De novo, chegamos na questão estruturante. Então, nós temos rituais aí que nos... É tão inconsciente, é tão estruturante que a gente não enxerga, né? E essa tomada de consciência, às vezes, dói. E, às vezes, a gente não quer isso, né? Porque está cômodo. E toda desacomodação é difícil. É difícil. Às vezes aquele lugar cômodo está difícil, mas mesmo assim eu não quero sair dele, porque desacomodar é difícil, mas é necessário. E para fazer isso, se eu estiver em grupo, se eu estiver como coletivo, é mais fácil. E aí eu convido todos vocês que nos está escutando, que lê nosso conteúdo, a fazer parte desse coletivo para fazer essa mudança aí que a gente deseja. E, Cláudia, a gente tem leis que são, assim, muito importantes. A gente não pode perder de vista. Declaração dos Direitos Humanos, século passado, a nossa Constituição, 1988. Mas elas não foram suficientes. Nós fizemos a Lei Maria da Penha, em 2006. Porque, veja, a lei por si só, ela não muda uma cultura, ela não muda uma estrutura, já que a gente está falando de estrutura, estruturante, né, de algo estruturante na sociedade. A lei por si só não muda. Então a gente tem uma distância enorme entre a lei e o que acontece na vida real. A lei social, ela é muito forte e ela determina padrões de comportamento na nossa sociedade. Então é esse o desafio e o papel da educação. A gente tem que passar por um processo de reeducação, né? E aproveitar lá na creche, que é tão importante, aproveitar lá, né, na formação dos educadores de creche, na formação das crianças que estão ali crescendo, na discussão com as famílias, com aquela comunidade escolar. A gente teve experiências grandiosas no período que nós tivemos Secretaria de Política para as Mulheres na educação. Nós tivemos experiências porque nós fizemos formação de gênero na educação aqui no município de Santo André, por longo período de 4 anos. Inclusive, essa experiência está publicada em livros da Federal da ABC, como experiência de política pública exitosa. A educação e a Secretaria de Política para as Mulheres juntos, buscando desconstruir isso nos espaços educacionais, desde a creche até a educação de jovens e adultos. E a gente sabe que essa formação fica nos educadores, porque governos vêm, governos vão. Mas olha a importância da gente investir na formação dos educadores. E a gente conseguiu experiências assim incríveis, que realmente a gente evita a exclusão escolar, porque a gente está falando de respeito, quando a gente leva a discussão de gênero para a educação, né? E nos acusam, né? O setor fundamentalista, né, político da sociedade, que se une com o setor fundamentalista religioso de algumas igrejas, eles se unem com medo de perder privilégios e poder. Eles se unem através do ódio e nos acusam
de que fazer essa discussão na educação, nós estamos incentivando a sexualização precoce, estamos incentivando a questão da homossexualidade nas escolas. Eles nos acusam de antifamília. Agora, que família é essa que a gente defende? A gente ama voltar para casa em paz. A gente ama o nosso cantinho. A gente ama voltar para casa sem medo. Eu queria ter a segurança que todas as minhas alunas, meus alunos, voltassem para casa sem medo de voltar para casa. Da violência doméstica, da violência sexual, que é acometida dentro do espaço privado, que ninguém quer tocar. Olha os ditados que a gente cresce ouvindo. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem que meter a colher, sim, porque isso é um problema cultural, social e de negligência das políticas públicas, que não ataca na origem dessa divisão que é a educação. E aí vem os políticos, atrás de votos, se aliam com religiosos, de alguns setores religiosos, e que querem passar uma ideia de que nós somos antifamília. Não, nós somos família, mas essa família onde você volta para sua casa, né, sem medo de voltar para casa, né, ser abusada sexualmente, violentada fisicamente, moralmente, que a violência psicológica também causa devastações na alma das pessoas em casa. É essa família que nós defendemos, uma família onde há respeito e relação cooperativa de divisão sexual do trabalho doméstico. É essa família que a gente sonha, né? Então, antifamília para mim é manter do jeito que está os números de violência sexual doméstica, violência doméstica contra as mulheres, as meninas, adolescentes, contra os idosos também, né? Porque a gente está falando de relação de poder. É adultos sobre crianças, idosos, né? Homens sobre as mulheres. É disso que a gente está falando. Se você quer continuar acompanhando essa conversa, então acesse os nossos conteúdos em nosso site. É só você digitar eloseducacional.com ou nos siga nas redes sociais. É só digitar também Elos Educacional, tudo junto, e não acompanhe os nossos conteúdos, ok? Até a próxima!